Bragantino. São Paulo enfrenta o Bragantino nessa quarta-feira e terá, Raí Monteiro, também aí, então, nos próximos dias, nesse fim de semana, o jogo contra o time do Corinthians, clássico majestoso, muito importante. Quase 30 mil ingressos já foram vendidos para essa partida. O São Paulo espera casa cheia, então, no clássico. É um clássico no fim de semana que vale muito mais que só 3 pontos aí, no meu ponto de vista. Porque é um clássico de confiança também, né? Vai ser no sábado, um horário que dá para encher o estádio, 21 horas, não é o horário mais grato, mas ok, né? É o que tem na tabela do. Sim, é um clássico de confiança, porque esse Corinthians também está em baixa, são dois times em baixa, também tem esse flerte, apesar de estar com a zona perigosa do campeonato, então é importante para colocar assim mais um time na briga, que seria o time do Corinthians, mas principalmente pela confiança, vencer o clássico, acho que pode ser os novos ares que a gente precisa, Raí. É isso, Gabi. Eu acho que é exatamente, né? Eu estava aqui respondendo a mensagem do amigo lá da CBF, já temos boas notícias para amanhã. Agradecer mais uma vez aí Perfeito, estaremos juntos amanhã então, Raí. estaremos juntos. Agradecer o Glauber aí, Glauber Guerra da CBF pela atenção aí de ajudar com muita atenção aqui, dar uma força e ajudar a gente. Agora, sobre o jogo, eu acho que é isso, né? Você precisa eu até estava conversando agora há pouco com alguns amigos, né? Tem um aspecto que é fundamental, Gabi, para mim nessa reta aí de ano, né? Essa sequência de ano. O que eu penso, sendo muito sincero, eu acho que as Copas, se cair logo é melhor. Tô sendo muito sincero, é meu ponto de vista. Eu sei que muita gente discorda, tem gente que acredita em títulos, que dá para brigar, eu não vejo dessa forma. Então, para mim, o quanto antes cair das Copas é melhor, por mais traumático que isso possa ser, para focar no Campeonato Brasileiro e somar logo os benditos 45 pontos e se livrar dessa situação. São Paulo ganhou 2 jogos em 13. A gente olha, né, muitas vezes e fala: ah, não, mas vai recuperar, o time tem bons jogadores, tem margem. Já foi quase metade do campeonato embora. E o São Paulo tem 2 vitórias. Então, assim, para mim o panorama ele é muito preocupante mesmo. Dito isso, e com a questão das Copas, que é a minha opinião, e tá tudo certo quem pensa diferente, eu acho que tem um outro pilar aí que vai ter que ser fundamental nessa retomada e na tentativa de ter um rendimento melhor em casa: o estádio cheio. Eu sei que nos últimos anos a torcida foi na ruim, na podre, ajudou. Teve lá o título da Copa do Brasil que recompensou muita gente, né, nesse sentido. Mas eu acho que chegou de novo um momento de que o time vai precisar de 40, 50 mil todo jogo para tentar recuperar a força de ser mandante, somar ali pontos pelo menos em casa e se livrar desse negócio. Então, esse público, né, de 30 mil já vendidos para o jogo de sábado é muito legal. Acho que vai aumentar daqui até lá. A gente vai ter uns 50 mil no Morumbi, pelo menos, e é isso, cara. Eu acho que a diretoria tem que ajudar também com ingressos mais baratos. Eu, sinceramente, nem sei quanto tá o preço desse jogo. Não sei se tá caro, se tá barato, sendo muito sincero. Mas isso também tem que ser feito. Ajudar no preço, todo mundo mobilizado no mesmo objetivo. Somar os próximos 3 pontos em casa. Somar os próximos 3 pontos em casa. Voltando a ser um mandante forte, aí o São Paulo tem condição de se equilibrar, sair dessa situação e talvez lá no fim do ano olhar pro campeonato com um outro panorama, né? Pô, dá pra brigar aqui por uma vaga na Libertadores ou alguma coisa assim, né? Ah, é pouco pro São Paulo? É pouco, mas é o que tem pro momento, cara. Eu concordo que é pouco, mas é o que dá pra fazer agora. Então, assim, é muito, muito bom que o público venha, ajude, incentive, apoie, porque vai precisar. O São Paulo precisa voltar a vencer em casa, né? Os últimos jogos em casa, derrota para o Vasco, derrota para o Mirassol. Nesse caminho aí tem empate com o Sport, tem empate com o Fortaleza. Confrontos diretos contra times que brigam o mesmo campeonato que o São Paulo hoje, que é lá embaixo. São Paulo deixou pontos. Então, a partir de agora, não tem mais margem de erro jogando em casa. Tem que somar 3 pontos e o estádio cheio vai ser muito importante nesse sentido. Cara, vai ser crucial. E aí, Raí, até né, o Banner faz essa pergunta, vai precisar fazer a diferença mais uma vez. Cara, esse ano, cara, assim, o que mais me gerou preocupação no campeonato é o fato de, em casa, o São Paulo já ter deixado pontos importantes pelo caminho. Né? Então, isso gera preocupação. Mas não dá para a torcida assim, largar. E eu sei que é fácil falar daqui muitas vezes, porque o torcedor ele abre mão de muita coisa para ir para o estádio, ainda mais com os preços que colocando, né? Então, enfim, uma condução que o cara deixa de pagar,
é um jantar que ele deixa de ter às vezes. Então tem muito cara que faz esforço para além da vida pessoal para ver o São Paulo jogar. Então é fácil cobrar, né, daqui, falar, vá ao estádio com ingresso a R$ 100. Mas o fato é, o São Paulo Futebol Clube tem dois pilares na sua história, né? Na sua história recente, mas também na história como um todo, né? Desde os anos 1930, né? Base, formação de jogadores que sempre norteou a história do São Paulo e a torcida apaixonada. A gente teve o, enfim, Carlos Caboclo aqui também, né, que participou do cast, foi um dirigente histórico do São Paulo Futebol Clube, e ele fala da importância da torcida para, cara, levantar o Morumbi, né, para a gente ter o que a gente tem de patrimônio hoje, material e imaterial, que são os títulos da história do clube. Então, é uma torcida fantástica. A gente tem que fazer a diferença mais uma vez, e eu sei que dói falar isso, porque desde 2017 é a mesma coisa, né? Sempre a torcida fazendo a sua parte e o time muitas vezes não. Mas é um fato que é crucial para a temporada. E aí fica esse apelo, pedido ou, não sei, protesto, né? A direção tem que entender esse momento também. Não adianta, né, você fazer vídeo, venha para o estádio, você é fundamental, enfiar um ingresso para um jogo nada a ver a 150, a R$ 120. Chama mais o torcedor, porque é melhor o São Paulo com R$ 20 o ingresso, casa cheia, menor bilheteria do que o São Paulo com R$ 150 o ingresso, casa mais ou menos, clima, né, meio tenso, e cair para a Série B. Então tem que entender esse momento a direção também, baixar o preço do ingresso, porque é fácil cobrar o torcedor, né? Então é fácil falar, vá para o estádio, mas com esse preço do ingresso, cara, não é hoje barato você ir no Morumbi. A gente tanto falou que São Paulo era o mais popular, porque tinha um preço barato, tinha o preço, né, de ingresso mais barato da capital, mas isso mudou muito nas últimas temporadas, mudou muito esse ano como um todo. Então, assim, hoje para você ir para o estádio, você gasta condução, alimentação, gasta com ingresso e não é barato, não é um rolê assim, barato você ir para o estádio do Morumbi. Então, essa direção tem que jogar junto também com esse grupo. Claro, com a torcida tem que ter essa interação, né, de forma mais próxima, mas tem que jogar junto com esse grupo para a temporada. E para um presidente que tanto endossa, que veio da arquibancada, falta trazer mais para perto essa arquibancada. Falta usar mais esse torcedor também para que ele possa colaborar com a fase esportiva terrível. Então, acho que é um ponto crucial. Tem que voltar a ter uma conexão entre São Paulo Futebol Clube e campo e essa torcida também, que infelizmente esse ano a gente viu, né, que era algo que estava, entre aspas, assim, desplugado muitas vezes, né? Esse ano a gente viu jogos ali que o clima do estádio era totalmente outro, né? Então era um estádio mais frio, e isso eu acho que tem a ver também com essa precificação do ingresso e tem a ver também com o baque, que ainda é ver o São Paulo em campo, né? Então, jogos que as coisas mudam muito rápido, São Paulo empate, cede gol, sai ganhando, depois perde, mas precisa ter esse torcedor. E cabe à direção, Raí Monteiro, baixar o preço do ingresso, que só assim você pode encher o estádio em qualquer jogo. Eu acho que esse é o ponto fundamental, né? Eu entendo que o ingresso muitas vezes não é acessível, e que não é só isso, né? Como eu vi aqui vários amigos e amigas que estão aqui assistindo a gente, né? Agradecer a audiência de todo mundo, falando no chat, né? E é verdade, não é só o ingresso, é gasolina, alimentação caro também. Muitas vezes você é acossado por um flanelinha ali para ter que dar 20, 30, R$ 50 para parar Esse é seu um puto carro absurdo, né? na Tem nada a ver rua. com o São Paulo Futebol Clube, que isso Em é todos os algo do estádios, né? entorno do estádio. Mas é um absurdo, velho. Os caras cobram quase R$ 200 pra você parar o carro, Não porra. é só estádio, né? Show também, enfim. Não é só jogo, quer dizer. Cara, não é pra você parar o carro pra ele ficar fiscalizando, é pra ele não riscar, né? É isso. E se você não dá, ele risca seu carro. Já aconteceu com quase todo mundo que vai ao estádio. Eu mesmo, no 2023, no jogo antes da final da Copa do Brasil, São Paulo e Fortaleza, foi até um jogo que o São Paulo perdeu, eu acho. Quebraram o vidro do meu carro. Tacaram lá uma pedra, quebraram o vidro, levaram embora uma blusa do São Paulo que tinha lá dentro. Mas enfim. Então tem tudo isso. Tudo isso tá no pacote, né? Mas, assim, eu acho que aqueles que podem, é claro, não vou aqui dizer pro cara, porra, deixar de pagar a conta pra ir ver o jogo. Óbvio que não, né? Mas, assim, quem pode, cara, assim, o momento pede, como diz um amigo meu, o momento pede, o momento precisa, necessita, assim. O apoio da torcida vai ser de novo, uma vez mais, como em vários momentos nos últimos anos,
fundamental para tirar o time dessa situação. Eu sei que é desanimador o panorama, o trabalho da direção não ajuda, o futebol jogado pelo time também não anima, mas, cara, é aquilo, é um negócio do torcedor, né? Do cara que gosta, do cara que ama, do cara que vai ser importante, sim. O apoio eu acho que vai ser muito importante nesse momento muito difícil. Cada vez mais o estádio mais cheio, dentro do que for possível, vai ser fundamental. E, de novo, né, engrossando mais uma vez o coro, a diretoria tem que ajudar, tem que baixar o preço do ingresso, tem que entender também isso, né? Porque eu compreendo, Gabi, o futebol é caro, os ingressos são caros, o clube está endividado. Não é barato o futebol. Não é simples você baixar preço de ingresso. Eu entendo tudo isso, cara. Só que repito, um momento de exceção, cara. Não é o momento de você. Quando você tá na boa, você sobe um pouquinho o preço do ingresso e a torcida vai mesmo assim, que o momento é legal, competições boas, time bom e tal. Não é esse o caso. Então, eu acho que assim, por mais que isso possa fazer uma diferença no caixa ali na frente, uma diferença que não vai ser também o que vai definir o futuro do São Paulo, não é. Não é bilheteria. Você tem que, eu pelo menos penso, né? Diminuir um pouco o preço, tentar trazer mais gente para o estádio, porque esse combustível vai ser fundamental para tirar o time dessa situação.